Olá, muito boa tarde. No próximo domingo, os portugueses estão convocados para eleger os seus representantes na Assembleia da República. Várias organizações católicas apelaram ao voto e indicam a doutrina social da Igreja e os critérios do Evangelho como critérios para a decisão no momento do voto. É o tema para análise daqui a pouco com Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença, com quem vamos falar depois de lhe mostrarmos algumas notícias que marcam a atualidade. Desde logo, os acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi em clima de festa no Vaticano que se iniciou o mês missionário extraordinário. Um momento de oração com testemunhos sobre a atividade católica nos 5 continentes, muitas vezes em contextos de guerra ou pobreza. Um exemplo de missionação que o Papa Francisco quer apresentar a todas as comunidades. Que nessuno è escluso della missione della Chiesa. Sì, in questo mese il Signore chiama a te padre e madre di famiglia, te giovane che sogni grandi cose, te che lavori in una fabbrica, in un negozio, in una banca, in un ristorante, te che sei senza lavoro, te che sei in un letto di ospedale. Il Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, così come sei, con chi ti sia vicino. Di non subire la vita, ma di donarla e di non piangerti addosso, ma di lasciarti scavare dalle lacrime di chi soffre. Coraggio. O início do mês missionário especial coincidiu com a divulgação do vídeo com a intenção de oração do Papa para outubro. A intervenção é publicada pela Rede Mundial de Oração do Papa em colaboração com as obras missionárias pontifícias. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Que ninguém seja excluído da sociedade. A mensagem do Papa Francisco no 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado passou das palavras à arte, com um barco simbólico, obra do escultor canadiano Timothy Schmaltz, que retrata 140 rostos reais de migrantes e refugiados de várias culturas e épocas históricas. Ho voluto quest'opera artistica qui, in Piazza San Pietro, affinché ricordi a tutti la sfida evangelica dell'accoglienza. Ma come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle sollecitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione di chi non appartiene al nostro gruppo. Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere. Non possiamo non reagire. A agenda do Papa nos próximos dias é preenchida, em particular, pelo Consistório para a criação de 13 cardeais, entre eles Dom José Tolentino Mendonça, e o início do Sínodo Especial dedicado à Amazônia. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Sínodo Especial para a Amazónia, com presença portuguesa, vai ser assim no Vaticano a partir deste domingo. Há um português entre os assistentes da Secretaria-Geral do Sínodo.
na próxima Assembleia Especial dedicada à Amazónia, sobre os novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral, de 6 a 27 de outubro. Estarei mais ligado aos bispos do Brasil, ligado quer para a parte logística, para alguma tradução que seja necessária e também e sobretudo para acompanhar os trabalhos de grupo, com o trabalho de relator, ajudando o bispo secretário de cada um dos trabalhos de grupo. Há duas linhas muito importantes neste sínodo. Uma, por um lado, procurar os novos caminhos da Igreja para a Amazónia, como evangelizar a Amazónia e numa resposta encarnada à realidade concreta da Amazónia. Uma grande preocupação ecológica, de uma ecologia, como o Papa Francisco tem falado, uma ecologia integral. O documento de trabalho do Sínodo 2019 alerta para as violações dos direitos dos indígenas e os atentados contra a natureza. Um conjunto de desafios que a Igreja Católica é chamada a enfrentar, partindo da realidade concreta. A grande novidade que este sínodo nos poderá trazer e com um impacto para a Igreja Universal é esta capacidade de conhecer a realidade concreta e responder a essas reais exigências. Ou seja, por exemplo, para mim, acho que vai haver um grande contributo deste sínodo no repensar a ministerialidade na Igreja, ou seja, da responsabilização dos leigos. Este caminho sinodal que não é só para os bispos, mas que deve envolver a Igreja toda, de colocar desde as bases, que são escutadas e que depois também serão envolvidas na aplicação desse mesmo sínodo, a valorização do papel dos ministérios laicais, do papel da mulher na Igreja, dos próprios ministros ordenados, de como responder a uma realidade tão exigente e onde a escassez do clero é tão notória, né? E por isso será um sínodo que trará, no meu entender, este esforço pastoral de ir ao encontro das reais necessidades. Um dos temas em destaque nesta Assembleia Especial passa por repensar o papel dos leigos, sem isolar a questão da ordenação de homens casados, tendo em vista a celebração dominical da Eucaristia nas regiões mais remotas. E temos comunidades na Amazónia que celebram a Eucaristia uma vez no ano, não é? E esta é uma real necessidade. Por outro lado, temos esta questão, que não é novidade, os homens casados serem ordenados na Igreja Católica, a Igreja Grega já o faz. A questão é esta, no meu entender, podemos colocar de um modo simples, mas que poderá ajudar a provocar a reflexão, que é esta de dizer o que é que entendemos ser objetivamente mais importante, a oferta da Eucaristia dominical ou o celibato sacerdotal. Não quer dizer que as coisas se excluam, quer dizer que é necessário repensar. A região panamazónica tem uma extensão de 7,8 milhões de quilómetros quadrados, incluindo áreas do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 3 milhões dos seus habitantes são indígenas, pertencentes a 390 grupos ou povos. Batizados e enviados, o tema do mês missionário extraordinário marcou as jornadas anuais dedicadas à missão. Os rostos missionários em Portugal são cada vez mais jovens, numa dinâmica de voluntariado que renova propostas religiosas de muitos séculos. Os missionários espiritanos promovem esta ponte em vários países, como aconteceu este verão em São Tomé e Príncipe. Uma experiência marcante da partida ao regresso. É importante fazer missão, que a missão é em todo o sítio, em todo o lugar, mas que há momentos em que nós temos que sair para fora para realmente virmos com mais forças. E acho que agora estamos todos nessa digestão de sentimentos e a tentar perceber também, Deus mandou-me ir a São Tomé para eu contactar com outras realidades, para eu vir cheio de novos conhecimentos, novas realidades. E o que é que Ele quer agora de mim? Eu acho que estamos todos a tentar perceber qual é o campo da missão que Deus quer para nós agora que regressamos. Depois da experiência em Ribeira Afonso, os Jovens Sem Fronteiras sentem que realmente fazem justiça ao nome. O futuro traz novos desafios que podem inspirar outros a deixar o conforto do sofá. É preciso digerir toda a experiência, mas é certo realmente que Deus nos vai indicar o caminho agora a seguir. Eu lá no fundo acho que ainda não regressei. Acho que lá no fundo estou aqui presencial, mas
A minha cabeça, o meu coração está bem longe, está em São Tomé, está com aquela gente. Neste momento o sentimento que realmente floresce mais em mim é a saudade. Partida em missão com os mais jovens é uma oportunidade de aprendizagem também para quem os acompanha, desafiado a ver tudo pelos olhos de quem vive uma nova experiência. É bonito, é belo, deixa marcas e faz-nos continuar a acreditar e entusiasmar para que esta missão seja vivida assim todos os dias na nossa vida, com alegria, com entusiasmo, com os mais novos, com os mais velhos, com todos, mas é realmente uma experiência muito bela e que realmente deixa marcas em todos aqueles que as fazem, não é? Batizados e enviados, a missão evangelizadora do cristão foi o tema das Jornadas Missionárias de 2019. Os participantes falaram sobre a necessidade de recuperar a capacidade de espanto perante a iniciativa de Deus. Deus saberá para onde conduz a sua igreja e os seus filhos e filhas, que são todos homens e mulheres. Não é? Saberá seguramente para onde conduz isto. E às vezes nós temos a sensação de que este mundo anda mais ou menos perdido, enrolado, disfarçado, anda por aí, não sabe bem a fazer o quê, mas eu tenho a clara sensação e a certeza de que Deus sabe o que anda a fazer com este mundo. E, portanto, seguramente que mais dia, menos dia, mais tarde ou mais cedo, este mundo há de encontrar-se com este Deus maravilhoso e surpreendente e há de ficar surpreendido. O mês de outubro marca o final do ano um missionário especial convocado pela Conferência Episcopal Portuguesa com o tema Todos, Tudo, Sempre em Missão. No portal da AGC Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Estão à porta as eleições legislativas e o voto é um dever. Para Dom Manuel Linda, um cristão que não vota comete no mínimo uma falta. Somos, dentro dos cidadãos, aqueles que mais preocupação devemos ter com o social. Portanto, analisar as propostas, julgá-las com os critérios evangélicos e depois, no fim, o mínimo que se espera é o exercício do voto. O cristão tem de ser exemplaríssimo e, podendo ir votar, e se o não for, deve considerar como uma ligeira falta, ligeira ou porventura menos ligeira. Declarações do Bispo do Porto, no último domingo, que subscrevem e sublinham também uma posição da Conferência Episcopal Portuguesa afirmada após a última reunião do seu Conselho Permanente. O apelo é de sempre, é que as pessoas tenham a participação ativa, e a participação ativa é votando, mas para votar é bom que conheçam bem todos os projetos que estão na lista, digamos, para a eleição, e em sentido democrático, portanto, que seja naturalmente uma intervenção. O voto sempre é sempre livre, é responsável, é consciente. Esse apelo que naturalmente, entre outros, que nós devemos fazer como Conferência Episcopal, é que todos os cidadãos participem neste ato tão importante na democracia em Portugal. O apelo à participação dos cidadãos nestas eleições, e é por aí que começamos a análise aos acontecimentos da semana com Eunice Lourenço. Boa tarde, Eunice. Olá, Paulo. Obrigado por estares aqui connosco. E temos que reafirmar também que, desde logo, interessa é apelar ao voto, é fazer diminuir a taxa de abstenção. Exatamente, é apelar à participação e ao longo desta campanha e pré-campanha têm circulado vários destes apelos, incluindo o apelo da Igreja, e é muito isso que a Igreja faz em períodos eleitorais. Apelar ao voto, não apelar ao voto em nenhum partido, mas lembrar quais são os princípios da doutrina social da Igreja, o respeito pela vida humana, pela dignidade, pela família, pelo princípio da solidariedade, da subsidiariedade. E se algum eleitor tentasse fazer um quadrinho e ver que partido é que encaixava naqueles princípios todos, provavelmente não encontra nenhum. Uns encaixam mais em alguns princípios, outros noutros, outros em nenhum. Acho difícil haver partido que não encaixa em nenhum, mas há princípios isso é um problema, que, de facto, então? Há princípios a que uns dão mais atenção do que outros. E por isso não há um partido que preencha todos os requisitos, portanto, aqui o principal princípio acaba por ser o da liberdade de escolha, mas que é uma liberdade que acarreta a grande responsabilidade de ir votar, porque só votando é que, de facto,
participamos na escolha daqueles que depois vão tomar decisões por nós, porque vivemos numa democracia representativa. E eu acho que nesta campanha, sobretudo na pré-campanha, as pessoas não se podem queixar de não saber o que é que os partidos defendem, e acho que todos temos armas para fazermos uma reflexão ponderada sobre onde e como votar. Se calhar mais na pré-campanha até do que na campanha. A campanha tende a ter mais ruído do que a pré-campanha, mas acho que tem havido esclarecimento sobre várias das áreas de governação, várias das áreas dos programas eleitorais, e cabe a cada um também procurar onde se informar. Informar-se, não é? E sem dúvida que as notícias que vão publicando é o meio, mas os próprios programas partidários também estão disponíveis. Sim, os próprios programas partidários estão disponíveis. Por muito que tenham alguma aridez, não é? E para além de poderem ir ao site da Renascença ou até da Eclésia, também procurar informar-se. Por exemplo, o Ponto SJ, da responsabilidade dos jesuítas, também fez muito isso em relação a algumas áreas. Tem esta semana em curso precisamente uma auscultação de todos os partidos. Exatamente. Sobre diferentes temas. A SEDES, que é uma organização cívica, fez um trabalho muito interessante de análise dos programas dos principais partidos, e nós hoje na Renascença e no Público temos uma entrevista precisamente com o Presidente da SEDES, o professor João Duque, a falar dessa análise. Portanto, há muito por onde nos informarmos todos para tomar aqui decisões esclarecidas a 6 de outubro. Por exemplo, o tema da conciliação família-trabalho foi um tema que a SES estudou e que divulgou também. Sim, fez um estudo, uma manhã de conversa sobre isso, e que também é muito importante. Lá está, há partidos que também dão mais importância e têm mais propostas para essa área do que outros, mas é uma preocupação que se nota que tem crescido nos programas eleitorais. Outro parecer, para além da Comissão de Justiça e Paz, a Nacional e algumas das diferentes dioceses, outro parecer os critérios para escolhas éticas, como assim se chama, foi da Associação de Juristas Católicos, onde também aponta para esses critérios essenciais da solidariedade, da justiça e da defesa da vida humana. Sim, e também é importante esse critério da justiça, que não é uma justiça, às vezes, no sentido em que as pessoas mais comumente a usam. É também, não só no sentido do funcionamento da justiça, mas de um funcionamento justo da sociedade. Por exemplo, o reconhecimento da dignidade do trabalho e da sua justa remuneração, o reconhecimento da igualdade de oportunidades, o princípio do bem comum, que muitas vezes implica encontrar um equilíbrio entre o bem de cada um, mas, sobretudo, tendo em vista o bem como o bem da sociedade, aquilo que é melhor para a sociedade, e a importância de tentar encontrar propostas a longo prazo, propostas que não sejam... só para ganhar eleições. Só para ganhar eleições, que tentem dar resposta e ter um projeto de país a 5, a 10, a 20 anos. Uma outra proposta, aliás, 10 propostas, e tenho também esse documento aqui comigo, foi entregue aos vários partidos pela Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, no sentido de valorizar a imprensa regional, o combate à iliteracia, o combate às fake news. Este é um setor em que nem todos os partidos convivem de igual forma, não é? Em todo caso, é um setor vital, nomeadamente a imprensa regional, para a democracia. Sim, é uma discussão que tem sido um bocadinho até motivada pelo Presidente da República. Sim. O apoio à comunicação social, que vive uma crise prolongada, que é uma crise dupla, porque esteve por um lado associada à crise económica, mas também a uma crise do próprio meio, de aparecimento de novos meios e de aparecimento, sobretudo através das redes sociais, de uma forma muito fácil de fazer correr
as chamadas fake news, no fundo, boatos, rumores, notícias falsas, que não são jornalismo, e muita gente tem dificuldade em distinguir nas redes sociais o que é jornalismo, o que são notícias verdadeiras e o que são notícias falsas, que, como ainda há pouco escrevi a propósito de um artigo sobre um professor de jornalismo da Universidade Nova, Nelson Traquina, que morreu recentemente. Ele falava muito da tribo jornalística e entusiasmava-se muito com o papel dos jornalistas na sociedade, e muitas vezes vemos esse papel ameaçado por um post, um tweet que em segundos, porque não tem que cumprir critérios deontológicos, mata o trabalho jornalístico. E no momento da decisão do voto também cada cidadão deve olhar para o trabalho dos jornalistas, enfim, com um espírito crítico e olhando de forma diferente, sem dúvida, para aquilo que vai sendo divulgado nas redes sociais. Exatamente. É muito importante que as pessoas façam isso, e que, porque os jornalistas, os nossos repórteres no terreno, estão lá para fazer essa mediação, para olharem com um olhar que é distanciado, mas que é também analítico, enquanto que os próprios partidos e cidadãos, por esta ou por aquela razão, vão publicando coisas no seu próprio interesse nas redes sociais. Daí que, de facto, a mediação jornalística é cada vez mais importante, nomeadamente esta grande proliferação de mensagens que nós vemos. Eunice Lourenço, agradeço ter estado aqui enfim, a poucos dias das eleições legislativas, para afirmarmos, de facto, esse dever do voto e depois apontando alguns critérios de escolha a partir da doutrina social. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, siga-nos também na rádio, na nossa edição na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.